papai! Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que bom encontrar você aqui para o nosso segundo vídeo nesse sabadão. Coisa linda, esfregando as mãos, porque Azevedo está animado? Não. O assunto não é animador. Mas é que eu tenho a tendência a sempre abrir o vídeo para cima e tal. Vocês já me conhecem, né? A ideia é sempre jogar lá em cima e tal, bate-papo. Mas, cara, esse assunto... Eu não vou nem... Ó, eu já rodei a vinheta antes, eu já fiz até uma inversão aqui da nossa dinâmica. Normalmente eu faço uma abertura do programa, vinheta e entro e tal. Eu já fiz direto. Porque assim, primeiro, ó, dedo no like, tá aqui embaixo, gente, mãozinha que tá aqui embaixo, é super importante pro canal, comentando, compartilhando, se inscrevendo, ativando a notificação, o escambau de Madureira. Mas numa boa, eu tô de saco cheio desse assunto de Maracanã. Porra, Zé, então por que você traz pro canal? Porque é importante para você. Alguns esclarecimentos, o Vasco emitiu uma nota oficial ontem falando sobre as mentiras proferidas pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Mais uma vez, o Flamengo demonstrando toda a sua soberba, né? Aliás, não sei se é pecado capital a soberba, né? Mas a mentira é um pecado, né? Do dia a dia, mas que normalmente os seres humanos gostam de fazer isso. Lamentavelmente, o Flamengo, principalmente, tem um problema grave quando entra alguém com tamanho na discussão. Você vai entender agora. Flamengo e Fluminense pegaram o Maracanã para administrar. E antes que você comece a digitar, Azevedo, porque tem muito antes que entra aqui no canal, eu acho sensacional, porque o canal é para todo mundo. O Maracanã estava largado, não estava não, bonitão. Maracanã foi reformado. Em 2013 encerrou a reforma. Para quem acha que o futebol nasceu em 2019, um pouquinho de conhecimento, né? Maracanã foi reformado para a Copa do Mundo de 2014. Em 2013 foi entregue para a Copa das Confederações. Eu fiz um vídeo na Rádio Globo, que era um dos vídeos mais acessados à época da Rádio Globo, antes da abertura para a Copa das Confederações, que acabou vencida pelo Brasil em 2013, num show na final diante da Espanha, Fred, Neymar e tal. E depois da Copa do Mundo, a FIFA falou assim, governo do Estado do Rio, toma que o filho é teu. A incompetência do governo do Estado do Rio, que é só olhar o cenário, quantos políticos presos, quantos governadores e ex-governadores presos. Então, a gente já sabe como funciona o Rio de Janeiro. O governo falou assim, não quero isso não, toma de volta para quem? Aí, um consórcio foi formado, consórcio Maracanã, Flamengo e Fluminense se apresentaram, porque os dois não têm estádio para jogar, o Vasco tem, o Botafogo tem um, né, que está arrendado a ele, que é o Engenhão, que foi construído com dinheiro público, dinheiro municipal, né, da prefeitura, que também não tem condição de administrar uma arena como essa. O Botafogo foi lá e pegou, beleza. Flamengo e Fluminense foram administrar o estádio. Só que no contrato existem várias cláusulas. Dentre elas, todos os clubes do Rio de Janeiro que quiserem atuar lá, desde que não tenha jogo dos dois permissionários, Flamengo e Fluminense, podem atuar sob as mesmas condições. Então essa historinha de que Flamengo e Fluminense reformaram o Maracanã é mentira. O que eles fazem é a manutenção, claro. Ué, você pega uma casa para alugar, o seu apartamento onde você mora que não é seu, uma casa, você vai deixar deteriorar ou vai manter essa casa para o teu dia a dia? O gramado precisa ser mantido. No caso de um aluguel de casa e apartamento, você não pode sublocar. No estádio de futebol, você pode aceitar um terceiro time fora dos permissionários e cobrar ele o valor que está no contrato. Isso é uma cláusula, gente, que já veio a público. O Vasco, por 2 ou 3 vezes no ano passado, jogando, pagou quase o triplo do que paga o Flamengo e Fluminense ao consórcio. Por quê? Vasco não teve a oportunidade, e está no contrato, de ter acesso às receitas dos bares, como mandante do jogo, no dia em que ele alugou o estádio. Então, assim, uma série de coisas, fora a demora para autorizar, teve que ir à justiça, uma série de coisas que você já acompanhou, torcedor. Bom, isso tudo não é novidade, o que eu estou contando não é novidade. Agora, quem quer fechar os olhos, quem quer fazer, esquece, negócio de confete serpentina, não é aqui o papo. Voltando, acabou o contrato. O governo do estado, na figura do governador Cláudio Castro, na sua incompetência de gerir um complexo do Maracanã, a incapacidade ou desinteresse, eu não sei quais são as palavras exatas, mas muito por aí, ele vamos fazer uma nova licitação. Eu não posso pegar isso porque como é que eu vou administrar? Eu não tenho capacidade, eu não tenho volume financeiro para isso e nem conhecimento.
Vamos de novo fazer uma licitação. Só que dias antes, faltando 1 ou 2, o Tribunal de Contas veio e falou assim, parou, e o Tribunal de Contas pode fazer isso, não vai ter licitação. Porque do jeito que está sendo feito, tem erro aqui, tem erro aqui, tem erro aqui. Apontou e jogou para o governador. Esclareça. E aí agora está um jogo de empurra. E nesse jogo de empurra, o governador, o Flamengo e o Fluminense, que estão unidos de novo pela proposta do consórcio, que é muito justo, souberam que tinha um outro interessado pesado, que é o Vasco. O Vasco chegou pesado. Por que chegou pesado? Ele chegou com a W Torre, construtora do Allianz Parque, por exemplo, e com a empresa de entretenimento chamada Legends, que aqui nos Estados Unidos faz muitos jogos da NBA. E para que você tenha uma ideia, coloque aí depois no Google quem comanda o Camp Nou, o campo do Barcelona. A Legends. E aí qual é o temor desses caras? Que essas empresas, junto com o Vasco SAF, façam uma proposta maior do que os outros dois e entre no Maracanã. Pô, mas o Vasco vai ter 2 estádios? Sim. E o Vasco vai reformar São Januário. Qual é o medo dos dois? Ficarem sem casa, ficarem sem teto. E aí, nesse jogo, nesse tabuleiro, começam as falácias, as pressões internas, até que venha a público algumas autoridades, como foi o governador, externar que ele quer que o clube administre o Maracanã, porque é para o futebol. Ora, bolas, governador! A sua fala foi ridícula, de uma nota lida, que não sei nem quem escreveu, acho que não foi o senhor, mas o senhor assumiu como palavras suas. Ah, o futebol. Sim, o Vasco é o quê? É escola de samba? Mas uma arena como essa, como o Allianz Parque, como o Wembley, vários estádios no mundo, não se sustentam apenas com o futebol. Ah, mas e o Flamengo e o Fluminense, se não tiverem no Maracanã, vão jogar onde? Porra, cada um com os seus problemas. Quem ganha a licitação tem a preferência de jogar. Quando não jogar, pode abrir para outros. Ah, mas o gramado não suporta. Peraí. Sem conversa fiada. Tem jogo festivo no Maracanã, tem despedida de não sei quem, tem outros jogos de interesses que não os oficiais. Então, menos torcedor. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o Vasco ter entrado na licitação com a força que entrou dos seus parceiros, isso gerou nos outros concorrentes um cagaço deles perderem. Porque a soberania, se só tivessem eles para apresentar a proposta, era iminente. Ganhamos. Agora não tem um adversário de peso com a força, um clube centenário, com empresas sérias e grandes ao lado. Pode perder. Claro que o Vasco pode perder numa licitação. Chega, abrem um envelope, proposta do Vasco, 2 cruzeiros. A do Flamengo e Fluminense, 3. Venceu quem deu 3 cruzeiros. Claro, é assim que funciona uma licitação. Eu já vi licitação de campeonatos, direitos de televisão, uma empresa oferecer os tubos em dólares e a segunda colocada ofereceu bem menos, mas essa empresa teve medo de perder a concorrência. Ah, ofereceu 100 milhões de dólares, segundo colocado 50. Puxa, se eu soubesse oferecer 60, mas você não sabia, é tudo fechado. Entende como é o processo? Eu falei isso mais cedo, repito aqui, o sistema é foda. Grande abraço, torcedor, e até amanhã!